Boa noite a todos e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Eu vou ler hoje para vocês 1 Samuel, capítulo 3. Deus fala com Samuel em sonhos. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli, e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamastes? Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém, Samuel não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel pela terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Pelo que Eli disse a Samuel: Vai-te deitar. E há de ser que, se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo te ouve. É interessante essa passagem para que nós possamos entender algumas coisas que é falado no Evangelho segundo o Espiritismo. Às vezes uma pessoa ouve um chamado e o outro não ouve nada nem vê nada. E aqui acontece isso. Samuel ouve o chamado do Senhor, mas Eli não ouve nada. E os dois estavam próximos um do outro. Isso é muito importante. E disse o Senhor a Samuel: Eis aqui vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual todo que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra sua casa, começá-lo-ei e acabá-lo-ei. Porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque, fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca, jamais será expiada a iniquidade da casa de Eli, com sacrifício nem com oferta de manjares. Então aqui o Senhor fala para Samuel o que vai fazer e o porquê. Porque os filhos de Eli não obedeceram, aliás, Eli não educou bem os seus filhos. E os seus filhos estavam fazendo coisas erradas.
na presença do Senhor e Eli não os repreendeu. Eu vou continuar aqui e vamos ver como ficará isso, essa visão. Samuel conta a visão a Eli, e Samuel ficou deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Porém, temia Samuel relatar esta visão a Eli. Então chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. E disse ele: Eis-me aqui. E ele disse: Que palavra é a que te falou? Peço-te que não encubras. Assim Deus te faça e outro tanto, se me encobrires alguma palavra de todas as palavras que te falou. Então Samuel contou todas aquelas palavras e nada lhe encobriu. E disse ele: É o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. É triste, né? Mas quando erramos e Deus nos repreende, temos que aceitar. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Beerseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor, e continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló, pela palavra do Senhor. Os filisteus, aí já é outro capítulo, não vamos entrar em outro capítulo e sem concluirmos o número 3, que é de grande importância. Aqui no capítulo 3, versículo 3, o encontro de Samuel com o Senhor provavelmente ocorreu à noite, pois as 7 lâmpadas de azeite do candelabro no tabernáculo permaneciam acesas do final do dia até o amanhecer. No versículo 4, o coração obediente de Samuel se evidencia em sua resposta ao que pensou serem chamados de Eli e no fato do seguir à risca as instruções do sacerdote. Por mais difícil que tenha sido para Samuel transmitir a Eli as palavras de julgamento do Senhor sobre sua casa, o menino foi obediente e não escondeu nada de Eli. Logo, essa atitude permitiu a Samuel conhecer ao Senhor. Desde criança, ele havia visto a obediência de seus pais e o resultado das bênçãos em sua vida. Isso é muito importante, a obediência, né? E os pais de Samuel foram exemplos para ele, porque obedeceram ao Senhor. Samuel, o aprendiz de sacerdote, estava prestes a se tornar um porta-voz de Deus, ou seja, um profeta. Numa época em que uma palavra de Deus era rara, o ministério profético era baseado exclusivamente num chamado e no poder concedido pelo Espírito de Deus. A fidelidade de Samuel em proferir a palavra do Senhor mostra que ele estava apto para servir como voz de Deus a Israel. Quando Samuel falou, o povo ouviu. Deus providenciou para que as palavras de Samuel se cumprissem. Gente, aqui fala
de obediência, do temor a Deus, da responsabilidade dos pais de Samuel, principalmente da mãe dele, em ter conversado com Deus e pedir a ele que, se tivesse filhos, o primeiro filho varão dedicaria toda a sua vida ao Senhor. E ela e o marido cumpriram a promessa de Ana. E Samuel, mesmo ele sendo um pai que não conseguia educar bem os seus filhos dentro dos ensinamentos de Deus, Samuel, ele foi para lá levado pelos pais e ele seguia rigorosamente todas as instruções de Eli, o que infelizmente os seus próprios filhos não fizeram. E essa obediência de Samuel o transformou num profeta, num grande, como eu li há pouco, um porta-voz de Deus, um grande profeta. Bom, espero que vocês tenham gostado. Fiquem na paz do Senhor Jesus, que você que está ouvindo essa leitura seja abençoado, você, sua família e todos os seus amigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz do Senhor Jesus.